Amém? Que Deus dê graça para elas. Queridos, nós estamos felizes porque o Senhor Ele tem nos dado graça, força. O Senhor tem nos mantido de pé. Amém? O Senhor tem nos conduzido, apesar dos tempos difíceis, de lutas, de guerras, mas é o Senhor que tem nos sustentado. E nós estamos assim com os corações gratos porque o Senhor Ele não perde batalha. O Senhor Ele nos faz mais que vencedores nele mesmo. E por isso nós estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho acerca do seu amor, daquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Ontem nós tivemos um tempo especial lá em casa. Nós franqueamos a oportunidade para outros irmãos, mas quem encarou aquele sacrifício lá foi o Rodrigão, Paulinho que está ali, o Max, e foi assim um tempo maravilhoso. Começamos pela manhã tomando aquele café abençoado, onde a gente teve um tempo de comunhão e a gente orou juntos, mas não ficou só nisso não, né? Para alegria deles, o caldo engrossou logo depois do café, quando nós começamos a ter que virar uma massa ali para a gente fazer um contrapiso lá em casa. Eu estou aqui com a coluna queimando, Rodrigão, até hoje. Rodrigão, ele é esperto, né? Ele falava assim para mim, eu já estava cansado, e contrapiso você tem que ficar ali de abaixado o tempo inteiro, sarrafiando na régua, desempenando, aquela coisa toda, e a gente já não é mais um garoto, né? A gente já está com 50 anos. Aí eu falava assim, Rodrigão, vai lá, meu. Aí ele falava assim para mim, rapaz, não, pô, tem um toque todo especial teu ali, rapaz, só você sabe fazer, deixar direitinho. Eu falei, não, rapaz, mas eu quero te ensinar. Paulinho também falou, Clevinho, a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, toda a minha construção, eu nunca tive presente a construção da minha casa, porque eu sempre estava trabalhando, e eu nunca tive a oportunidade de ver, né, os profissionais lá fazendo, mas hoje o Senhor está me concedendo esse tempo aqui de ver. Eu falei, pois é, Paulinho, nunca é tarde para você aprender. Paulinho, não, mas minha coluna e tal, se esquivou também, não teve jeito. Eu tive que encarar ali, mas no finalzinho, Rodrigão, ele viu que eu já não estava aguentando mais, ele me salvou ali. Mas foi um tempo bom, porque a gente cresceu junto, a gente aprendeu, a gente trocou, e a gente tem entendido que a comunhão, ou na comunhão, o Senhor ordena a vida e bênção para sempre. E é por isso que a gente valoriza esse tempo. A gente tem feito de tudo para promover, estimular os irmãos a estarem juntos. Nem que seja para virar uma massa, nem que seja para bater uma laje, para virar um concreto. Os irmãos, graças a Deus, têm ido e têm se esforçado e tem sido bom. Irmãos, eu não vou me delongar muito naquilo que eu quero falar. É uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Tenho falado essa palavra em alguns lugares que eu tenho ido, mas eu queria compartilhar aqui com vocês porque é algo que a gente nunca falou aqui. A gente compartilha de reflexões, de ensinos, de estudo na célula, e tem sido um tempo muito bom de crescimento para todos nós, mas não tenho tido muito, né, acesso de falar para toda a igreja daqui, desse lugar. E hoje eu queria ter essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Como falei, não vou me delongar. Jean já colocou aqui um microfone em mim, que eu falei para ele que não precisava muito disso, mas ele quis colocar.
e a gente vai falar o que precisa ser dito. No livro de 1 Reis, a gente, desde o capítulo 15 até o capítulo 18, nós vemos uma sucessão de erros de alguns governantes que assumiam o reinado, assumiam a dianteira, a liderança do povo de Deus, e cada ação de cada governante, por vezes, era uma pior do que a outra. Cada governante que assumia ali, seguindo uma linhagem de alguns governantes que faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, isso de alguma forma trazia aquela ira e insatisfação ao coração do nosso Deus. Do capítulo 15 até o verso 18, que então, a partir do verso 16, já entra ali o rei Acabe. A gente vê uma antecessão de governantes que vinham errando. E esses erros eram erros terríveis, pecados terríveis, que de fato fazia com que o Senhor se entristecesse, porque eram pecados de idolatria, pecados de prostituição, pecados esses que faziam com que o povo se esquecessem de quem era o Deus de Israel e quem era o verdadeiro Deus. A Bíblia relata que esses governantes, eles faziam os seus atos e não queriam saber de nada, eles não estavam nem aí para aquilo que de fato alguns dos seus antepassados deixou para eles como legado, como princípio, como verdade. E eles entravam, se embrenhavam pelos caminhos quando eles recebiam o poder, e a gente sabe muito bem disso. Nesse tempo nosso, a gente consegue ver o que o poder, o que a fama consegue fazer com uma pessoa. Pessoas que nós conhecemos muitas vezes desde a infância, desde criança, pessoas que eram humildes, pessoas simples, pessoas que estavam juntos com a gente, mas em dado momento, quando essas pessoas se deparam ou têm a oportunidade de se projetar em um patamar melhor, em uma condição melhor, num status melhor, ou de estarem sendo vista de uma posição melhor, essas pessoas, elas se perdem. Quantos de nós já não vimos isso acontecer, não é verdade? Pessoas que se perdem por conta do poder, por conta da fama, por conta do sucesso. Haja visto, esse tipo de pecado foi um pecado que subiu no coração de Satanás, porque ele queria ser maior do que Deus. Essa sensação de grandeza e de superioridade subiu ao coração de Satanás, que antes era um anjo de luz, e ele se sentiu na condição, por conta disso, ele se sentiu ali que ele podia ser maior que Deus. Mas esses governantes ali, de 1 Reis ali, vindo desses capítulos para cá, se vocês forem analisando ponto a ponto, vocês vão vendo que até altares para deuses
que eles tinham que fazer rituais de prostituição, eles fizeram. Era algo assim muito abominável aos olhos do Senhor. Deus tinha para o seu povo, Deus tinha para o povo de Israel um caminho sobremodo excelente. Mas aqueles governantes, saindo da direção, saindo do foco principal, saindo daquilo que eles precisavam se manter para não errar o caminho, eles fizeram com que só eles não errassem, mas o povo de Deus também. Isso traz para nós que a importância e a responsabilidade que está sobre nós, ou sobre alguém que lidera, ou sobre alguém que toma a dianteira na condução de algo, como isso é importante, o fato de você se manter dentro daquilo que você aprendeu. Como é importante você seguir na risca aquilo que você recebeu como legado de princípios e de valores. Se nós quisermos ter uma vida de sucesso, se nós quisermos ter uma vida de vitória, se nós quisermos ter uma vida onde nós teremos a aprovação do nosso Deus, nós precisamos seguir aquilo que foi deixado por Ele como princípio, como legado de honra. E aqueles homens, eles se perderam nos seus caminhos, porque eles deixaram que essas coisas externas entrassem em seu coração e, consequentemente, isso entrou dentro do arraial, dentro do povo, dentro do coração do povo de Deus. Queridos, e hoje não tem sido diferente. Hoje existe antes, na verdade, existia uma sutileza com algumas situações, como na televisão, mas hoje não. Hoje já está tudo escancarado. Coisas que pastor Márcio vai lembrar, porque ele é antigo. Quando passava lá que a programação que ia entrar um filme, tinha lá, né, aquela censura livre ou censura até 18 anos. Falava ali uma classificação de faixa etária que poderia assistir aquela programação. Mas hoje nem isso tem mais. Hoje está tudo escancarado, tudo aberto, coisas que vão entrando, e se nós não nos atentarmos para esse tipo de situação, nós estamos compactuando e cultuando outros deuses com essas ações. Nós precisamos estarmos atentos, porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. O inimigo das nossas almas, em todo tempo, ele quer fazer com que a gente venha errar e nós venhamos envergonhar o nosso Criador. Porque o desejo do inimigo é ver os filhos de Deus, os seus fiéis, errando. E nós precisamos estarmos atentos a esse tipo de situação. E a Bíblia segue relatando que esses governantes, de todos esses, a partir do capítulo 15 até o 17, apenas um ali tentou, que foi o rei Asa, voltar o povo às práticas daquilo que precisava em Deus ser feito, ser dado sequência. Mas logo depois esse rei também morreu e veio um outro, o qual nós queremos chegar. Estou só fazendo um pano de fundo do cenário, do contexto, de como o povo estava, a partir desses capítulos até chegar onde, de fato, eu pretendo chegar com vocês, que foi
o rei Acabe. A Bíblia diz que de todos esses reis, todos esses governantes, o Acabe, ele foi aquele que ainda fez pior. E a Bíblia vai dizer que ele ainda se casou com Jezabel. Tudo que ele tinha feito era pior do que os outros governantes, e a Bíblia ainda põe ali um adendo. E ele ainda casou com Jezabel, ou seja, a gente conhece a história de Jezabel, que perseguiu o profeta Elias, macumunou com esse rei Acabe para matar lá o Nabote, enfim. E o povo estava disperso, o povo estava longe da vontade do Senhor, o povo estava distraído, o povo havia se corrompido por conta dessas coisas que foram entrando através desses governantes ou dessas lideranças que não tinham comprometimento com a vontade do Senhor. E o Senhor, então, levanta o profeta Elias. Esse homem que foi um homem de coragem, esse homem que foi esse porta-voz de Deus para aplacar essas ações contrárias, essas ações pecaminosas, essas ações que estavam completamente opostas à vontade do Senhor. Ele foi esse profeta que foi levantado para isso. Eu queria ler com vocês o livro de 1 Reis, no capítulo 18. A partir do verso 20. Quem não achou, pode fazer uso aqui da projeção. A gente vai até o 36, amém? Diz assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse nada, não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue.
Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Amém? Queridos, lendo essa história, eu entendo que todo ato ou toda uma ação sobrenatural, ela precede a uma atitude de obediência. Ela precede a uma atitude de organização. Ela precede a uma postura de autoavaliação, de olhar para dentro e ver aquilo que está desorganizado e que precisa ser organizado para que o sobrenatural de Deus ele possa acontecer. Voltando lá do início, como eu havia dito, a partir do capítulo 15, uma sucessão de erros, de pecados, de coisas horríveis que haviam sido introduzidos no meio do povo de Deus. Não havia como o Senhor manifestar o seu poder ou manifestar o seu sobrenatural com o povo disperso, com o povo em pecado, como o povo estava naquele tempo. Elias foi levantado para provar para o povo e para aqueles governantes que de verdade existia um Deus, um único e verdadeiro Deus. Mas quando Elias assume o seu papel, o seu protagonismo ali, após os profetas de Baal terem feito tudo aquilo que eles fizeram, aquela bagunça toda que eles fizeram, bagunçaram o altar, se cortaram todos, Elias pega, entra em cena, reorganiza o altar. A Bíblia diz que ele pega pedra por pedra, ele reorganiza então o altar. Depois que ele organiza todo o altar, depois que ele faz tudo o que precisava ser feito para que o sobrenatural de Deus pudesse acontecer, aí sim, ele ora, ele chama o povo para perto, ele traz a atenção do povo para ele, e ele mostra, através da sua conduta, da sua vida, como sacerdote, como um profeta levantado por Deus, o que de verdade o povo deveria fazer. Trazendo para os nossos dias, talvez nós não estejamos
naquela mesma condição ou praticando tantas coisas terríveis ou horríveis como aquele povo estava fazendo. Mas eu e você sabemos que existem situações na minha e na sua vida que estão precisando dessa organização do Senhor. O Senhor, Ele tem nos chamado a organizar o nosso altar. O Senhor tem nos chamado a olhar para dentro de nós, para vermos o que em nós ainda precisa ser ajustado, para que o seu sobrenatural possa acontecer. Nós temos falado nesse tempo de vidas, de ganharmos, de buscarmos vida, de evangelizarmos, de discipularmos pessoas. Mas e nós? Como nós estamos? E o nosso altar de adoração ao Senhor, como nós estamos? Temos escutado aquilo que temos recebido e temos colocado em prática? Uma outra ação que me salta agora aqui à mente, onde aconteceu também um sobrenatural, foi ali com Elias, naquela pesca maravilhosa. Quando ele, já cansado de ter pescado toda noite, ou pelo menos tentado pescar, Pedro, ele não conseguiu pegar nada. E Pedro, a Bíblia diz que era um homem experimentado, alguém que sabia, que conhecia do tempo, do mar, conhecia qual tipo de malha de rede ele deveria lançar para determinado tipo ou espécie de peixe. Pedro era um cara experimentado. Ele vivia disso. Ele ganhava a vida pescando. Ele levava o sustento para sua casa através da pesca. E ele volta depois de uma noite inteira, cansado. E estava ali já na beira, na praia, guardando, limpando as redes, quando de repente aparece Jesus e fala para ele lançar a rede novamente. Pedro poderia ter dito para Jesus: pô, mas você é quem? Você pescou aonde? Você é de que empresa? Você sabe pescar? Não. Ele poderia ter falado um monte de coisa para Jesus, não é verdade? Porque ele era alguém experimentado. Mas Pedro não falou nada. Pedro tão somente obedeceu à voz do Senhor Jesus. Ele falou: pela sua palavra eu lançarei. A história depois disso, depois dessa ação, depois da atitude de Pedro, nós já sabemos. Para tanto, isso ficou registrado na palavra, nos evangelhos. Foi a maior pesca da história, da vida de Pedro, com certeza, e a maior pesca que nós já ouvimos falar. Para tanto, muitos pregadores usam esse mesmo texto para pregar, porque foi algo sobrenatural. Então, grandes atos, grandes ações sobrenaturais requer obediência. Se eu quero ver a transformação da minha filha, se eu quero ver a transformação da minha família, se você quer ver a transformação do seu marido, se você quer ver a transformação da sua esposa, você precisa obedecer à voz do Senhor, que vai vir através da sua palavra, que vai vir através da vida de um irmão, que vai vir através da reunião de uma célula, mas é a palavra de Deus sendo ministrada, e nós precisamos dar crédito àquilo que sai da palavra de Deus e através dos seus. Pedro ouviu
a voz de Jesus. E através daquela atitude, daquela postura de obediência, aquele fenômeno, aquele ato sobrenatural aconteceu na vida de Pedro. Fazendo um comparativo das duas histórias, nós precisamos analisar como está o nosso altar. Como estão ajustadas as coisas dentro do nosso altar, que é o nosso coração. Qual é a pedra que está fora do lugar, fora da posição, para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha e na sua vida? É a pedra da obediência? Se for, traga essa pedra. Traga essa pedra para dentro desse contexto. E não deixe de viver o sobrenatural de Deus, por conta muitas vezes de uma questão de uma obstinação do seu coração, por conta de um ato de teimosia do seu coração, por conta de uma questão talvez que você esteja preso a um tradicionalismo, mas que o Senhor ele quer quebrar paradigmas na minha e na sua vida. Pedro teria todo e qualquer tipo de argumento para debater ali com Jesus. Não podia, sendo ele profissional, mas ele não usou nenhum de seus artifícios para fazer o contrário daquilo que Jesus queria que ele fizesse. E às vezes eu e você, nós somos teimosos. Às vezes nós somos insistentes na nossa própria obstinação do nosso coração, quando o Senhor já vem falando e já tem falado há tanto tempo comigo e com você. Que nessa noite você possa passar essa fase, que nós, como povo de Deus, não venhamos aceitar que situações de fora, externa, entrem em nosso arraial para tentar desajustar o altar do Senhor em nosso coração. Que nós possamos reorganizar todas as pedras dentro do nosso coração. Eu sou o primeiro, irmãos. Falo essa palavra com muito temor, com muito tremor. Eu preciso, primariamente, por isso eu já estou aqui na frente, porque eu preciso demais que o Senhor me ajuste, que o Senhor venha organizar dentro do meu coração tudo aquilo que precisa ser organizado para que eu possa fazer a sua vontade de forma plena, de forma eficaz, para que a vontade do Senhor seja estabelecida na minha vida. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse tempo. Queria um tangedor aqui, por favor. Eu queria dar um tempo para você olhar para dentro de você, dentro disso que a gente falou aqui. O povo precisava, Elias precisava mostrar para o povo que, de fato, o Deus de Israel era Deus. Essa mesma máxima segue nos dias de hoje. O Senhor, Ele quer se revelar às pessoas. Para isso, Ele conta comigo e com você. Como está o altar do nosso coração, para que através de nós o sobrenatural de Deus aconteça e as pessoas vejam que Deus é Deus. Como está o altar do seu coração?
Qual é a pedra aí que está fora do contexto da organização de Deus para que o sobrenatural do Senhor aconteça na sua vida? Para que outras vidas sejam alcançadas, o nosso altar ele precisa estar em ordem. Para eles verem o sobrenatural que Deus vai fazer, o nosso altar precisa estar em ordem. Sacrifício somos nós desse altar. Sacrifício desse altar somos nós. É a nossa vida. A nossa vida em rendição, a nossa vida em busca, a nossa vida em reconhecimento da nossa fraqueza, a nossa vida em reconhecimento que nós não somos nada sem Ele, a nossa vida em reconhecimento que sem Ele nós não podemos fazer nada. Qual é a pedra? Qual é a pedra que precisa estar alinhada no altar do seu coração? Qual é a pedra que precisa estar em ordem dentro do altar do seu coração? Canta aí. Márcio vai estar cantando e você vai estar aí nesse tempo, se analisando, pedindo ao Senhor. Fique à vontade, se você quiser vir aqui à frente. Temos irmãos aqui que poderá orar por você. Se você sentir do seu coração, quiser vir aqui, estaremos aqui orando por sua vida. Estaremos orando por você. Amém? Já está chegando aqui uma irmã. Aleluia, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cantar. Se quiser convidar mais gente aí. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.